De volta com o nosso Band Cidade, você vem acompanhando esta semana um projeto inédito da Band neste processo eleitoral de 2026. A Band, mais uma vez, larga na frente, reuniu os assessores de todos os pré-candidatos ao governo do estado, fez um sorteio e aí, por ordem de sorteio, nós estamos realizando uma rodada com os pré-candidatos ao governo. Já passaram por esse estúdio Cadu Xavier, do PT, Álvaro Dias, do PL, e hoje o nosso convidado, a partir de agora, para conversar durante 15 minutos. O tempo é igual para todos. A ordem foi definida em sorteio e o tempo é igual para todos. A partir de agora, eu recebo o pré-candidato ao governo do estado pelo Partido União Brasil, Alisson Bezerra. Boa noite, pré-candidato, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite, todo mundo que está aqui nos acompanhando em casa, um abraço especial. Eu quero já aqui agradecer a Bandeirantes pela oportunidade, a você, Ana Ruth, e lhe parabenizar em nome de todos os jornalistas do nosso estado, porque ontem, dia 7 de abril, foi dia do jornalista, né? Eu quero aqui parabenizar a todos, dizer que a gente está aqui para responder, porque, primeiro, enquanto pré-candidato ao governo do estado, eu estou na condição de me dirigir à população, aos jornalistas, aos veículos de imprensa e falar aquilo que a gente quer fazer e prestar contas também ao nosso povo potiguar. Pré-candidato, o senhor se coloca, claro, postulando o governo do estado. Depois de ter sido eleito deputado estadual, foi sua primeira eleição, com 2 anos o senhor renunciou e foi ser prefeito de Mossoró. O senhor foi eleito prefeito de Mossoró uma vez, no segundo mandato, agora renuncia e vai ser candidato ao governo do estado. Não causa algum tipo de desconforto essas interrupções de um posto que foi proposto ou formulado junto ao eleitor? É a sua segunda renúncia? Olha, Ana, é o seguinte, nas minhas campanhas, sempre eu fiz questão de me dirigir ao cidadão, ao eleitor, dizendo aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu gostaria de entregar, a missão que eu gostaria de cumprir. Cumpri uma missão como deputado estadual, representei Mossoró, representei o Oeste, representei o estado, fui votado em 155 municípios naquela oportunidade, recebi um chamado da minha cidade, fui administrar, fui governar, fui ser gestor. E aí governei a cidade de Mossoró por 4 anos. O povo de Mossoró reconheceu o nosso trabalho, né? Só para ter ideia, nós fomos votados por mais de 113 mil moçoroenses. Se eu tivesse sido candidato aqui em Natal, com essa quantidade de votos, só para ter ideia e comparativo do que é isso, eu teria ido para o segundo turno das eleições daqui de Natal. Então foi uma votação expressiva, mais de 78% da população. Entregamos, mas entregamos muito. Em 5 anos e 3 meses entregamos aquilo que a população de Mossoró esperava e muito até além daquilo. E agora eu recebi uma missão e um chamado para que a gente possa colocar o nosso nome nessa pré-candidatura ao governo do estado para cumprir, eu acredito, também uma missão de governar. Eu não trato isso aqui como apenas um cargo público, apenas como um mandato. Não, eu trato como uma missão mesmo. Eu entreguei a minha juventude a servir a minha cidade, a governar, a acordar cedo todo dia, a dormir tarde, muitas vezes virando madrugada dentro da prefeitura. Eu quero, pode ter certeza, com a disposição que eu estou, com coragem, com uma forma dinâmica que a gente tem de fazer gestão, eu quero ser aquele gestor, aquele governador que vai percorrer o Rio Grande do Norte todo, montar gabinetes itinerantes nas cidades do nosso estado, nas regiões, governar com muita vontade. Eu quero entregar os anos da minha juventude, da minha experiência enquanto gestor público, enquanto prefeito, para fazer uma gestão que vai orgulhar o povo do nosso estado e que nós vamos entregar os sonhos, as metas, aquilo que o povo está querendo e está esperando há muito tempo. E principalmente dar autoestima ao povo potiguar, porque está necessitado. O senhor está prestes a iniciar uma campanha eleitoral, como todos os outros candidatos. E os candidatos, eles já se definiram pelos candidatos à presidência da República. A gente, por aqui, já passaram os candidatos, um que apoia o presidente Lula, outro que apoia o Flávio Bolsonaro, e o pré-candidato Alisson Bezerra apoia quem? Olha, eu disputei e venci em 2018 para deputado estadual, disputei e venci em 2020 para prefeito, apoiei os candidatos em 2022, fui candidato em 2024, venci as eleições, e sempre essa pergunta é muito recorrente, e é normal que se faça, né? É natural que se faça. Porque, de fato, as pessoas têm uma curiosidade, né, assim, Ana? E as pessoas querem saber. E sempre eu gosto de responder da mesma forma. Eu, enquanto candidato,
não quero e nem tenho a intenção de influenciar do voto do cidadão para presidente da República, porque eu acho que esse voto é um voto muito particular, é um voto de muita identidade, até pelo momento que a gente está vivendo agora, é um voto que as pessoas se identificam, decidem votar, e eu não quero ficar na condição de induzir o cidadão, de induzir o eleitor. Agora, uma coisa eu digo ao cidadão, seja quem for eleito, pode ter certeza de uma coisa, o Alisson governador vai no Palácio do Planalto buscar recursos, buscar investimento, bater na porta para poder trazer aquilo que o Estado do Rio Grande do Norte precisa. Eu fiz isso quando era o presidente Bolsonaro, presidente da República, eu já era prefeito e fiz esse trabalho. Eu fiz isso com o atual presidente Lula no mandato, eu fiz esse trabalho. Então, essa forma de governar não para um partido, governar não para uma ideologia, governar não só para um grupo político. Eu quero ter a oportunidade de governar para todo mundo. Para todo mundo. E eu fiz isso na minha cidade. A primeira campanha, eu fui eleito com 6 mil votos de maioria apenas, uma eleição muito acirrada, muito disputada. O trabalho que nós fizemos em Mossoró nos possibilitou ser reeleito com mais de 97 mil votos de maioria. Ou seja, sair de 6 mil votos para mais de 97 de maioria do total. Por quê? Porque eu governei para todo mundo. Eu não fui olhar a bandeira de quem estava lá, se era a bandeira vermelha ou a bandeira amarela. Eu fui governar. Eu não fui perguntar se ele votou em mim ou se ele não votou em mim. Eu fui governar e fui fazer a gestão e entregar resultado. Pré-candidato, o senhor já estava no projeto de pré-candidatura quando recentemente aconteceu um fato que ficou conhecido e foi divulgado, uma operação onde o senhor foi alvo de uma busca e apreensão. A sua residência sofreu busca e apreensão. Essa operação recente, ela traz algum tipo de abalo ou o senhor teme que essa operação chegue a abalar a sua candidatura ao governo? Primeiro, Ana, eu acredito que todo gestor público e todo político não só pode, como deve ser investigado à medida que as instituições, à medida que os órgãos de controle entendam o que é necessário. Eu acredito na justiça, acredito nas instituições e acreditando nisso que desde o primeiro momento eu fiz questão de vir a público, de me pronunciar, de ir para as entrevistas, de estar aberto ao debate público, de estar aberto aos veículos de imprensa, a me colocar à disposição e prestar conta. A prestar conta é um trabalho que nós fizemos em Mossoró com muita transparência, né? Com muita facilidade de dizer o seguinte, todos os nossos atos, nós fizemos sempre questão de fazer leis, decretos, atos, para poder dar transparência. É tanto que, inclusive, o objeto da investigação é sobre medicamentos. E eu sou um dos poucos gestores, a nível de Brasil, das grandes cidades, que teve a coragem, de anos atrás, de implantar um sistema de gerenciamento de medicamentos dentro do município, que dá total transparência. Inclusive, esse sistema é do próprio governo federal, porque nós implantamos, inclusive eu exigi que isso fosse implantado na Prefeitura de Mossoró, para que tivesse um rastreio completo do medicamento que entra na Prefeitura, para o que vai para a farmácia central, para o que vai para as unidades, para o que vai para o cidadão, para dar rastreabilidade, segurança, transparência, e assim, é por essa transparência que a gente zela. É tanto que eu instituí na Prefeitura de Mossoró uma lei, que é o programa Mossoró Digital, que todos os atos da Prefeitura Municipal de Mossoró são eletrônicos. Não existe mais lá nada no papel, não existe mais nada dentro de gaveta. É tudo transparente, que aí o TCE, o Ministério Público, os órgãos de controle, Justiça, pode solicitar informação a qualquer momento. Está tudo transparente. E por que eu faço isso? Porque eu acredito nisso. Agora, é importante dizer que houve uma exploração de um processo, uma exploração por parte de adversários, na tentativa de retirar a nossa credibilidade, de desfazer aquilo que nós fizemos em Mossoró. Isso aí houve, é fato, isso foi explorado. Agora, a partir do momento que a população sabe o que nós entregamos, sabe a forma que a gente governa, sabe a forma que a gente lida com o dinheiro público, certo? Com seriedade, com responsabilidade, a população sabe muito bem que existiu, por parte de adversários, uma tentativa clara de esconder os feitos que nós tínhamos feito, que nós tínhamos realizado em Mossoró, no tocante à responsabilidade. Eu recebi a Prefeitura de Mossoró, né, com 13º atrasado. A Previdência tinha 233 milhões de reais de dívida. Hoje, na conta, pode buscar o Instituto de Previdência, tem 226 milhões de reais na conta. A gente não deve a servidor nenhum. A gente tem um alto nível de responsabilidade. Quiseram esconder isso e aí usaram de má fé. De fato, houve um período disso, mas, volto a dizer,
confiança total nos órgãos de controle, na justiça e principalmente na população que me conhece. Por falar em Previdência, quando o senhor se coloca como pré-candidato ao governo, claro, eventualmente o senhor, se ganhando, vai administrar a Previdência Estadual. Hoje é um rombo, candidato, que supera R$1,5 bilhão por ano. Como é que o senhor, em sendo eleito, se vier a ser eleito governador, como é que o senhor vai converter ou reverter esses números? Uma nova reforma da Previdência? Olha, um dos primeiros atos que nós vamos fazer a assumir o governo do Estado é organizar a Previdência para dar segurança jurídica e, principalmente, a garantia para o servidor que ele vai se aposentar e que ele vai ter ali o seu benefício. Eu volto a falar da questão da Previdência, porque é o seguinte, quando eu assumi a Prefeitura, eu tinha 13º em atraso na Prefeitura, salário de servidores terceirizados em atraso, consignados em atraso, férias em atraso, progressões em atraso e a Previdência com um rombo de R$233 milhões. Só para ter ideia, mais de 10 anos que o Instituto de Previdência tinha sido criado no município, todos os gestores que me antecederam deixaram débito com a Previdência. Eu entreguei agora a Prefeitura de Mossoró, a Marcos, prefeito de Mossoró, tem R$226 milhões na conta, ou seja, não há débito. Eu nunca devi R$1 de Previdência. O que é que nós vamos fazer? Organizar, estruturar, dar garantia para que o aposentado que está prestes a se aposentar, o servidor, ele possa ter a garantia de receber o seu salário. A pensionista a receber o seu salário. E quem está sofrendo. Porque, olha só, quem está trabalhando, que tem seus 30, 40 anos de idade, que está trabalhando, sofre. Sofre porque era para receber o 13º lá no dia 20 de dezembro, recebeu agora lá depois do dia 10 de janeiro desse ano, e sofre. Imagine quem está aposentado, quem tem 65, 70 ou 80 anos em casa, essa pessoa que é hoje aposentada, pensionista, sofre. Eu sei o que é isso, eu escuto no meu dia a dia. Então eu vou agir com responsabilidade, com gestão, com eficiência, para a gente organizar a Previdência. Aí pergunta o seguinte, mas Alisson, é possível fazer isso? É possível. Eu já fiz, eu já provei que é possível fazer. Nós fizemos em Mossoró, é só comparar. Pré-candidato, nessa entrevista nós estamos transmitindo, claro, nas redes sociais e sempre, em todas as entrevistas, a gente coloca uma enquete sobre qual o tema que o ouvinte, que o telespectador quer ver sendo enfrentado pelo candidato. O tema que os telespectadores escolheram para o senhor foi saúde. E aí eu questiono o senhor, no contexto da saúde hoje do Rio Grande do Norte, com os hospitais regionais, o Rio Grande do Norte é o estado que tem o maior número de hospitais regionais. Em, eventualmente, Alisson Bezerra, governador, o que o senhor vai fazer com os hospitais regionais? Olha, primeiro dizer o seguinte, eu fiz questão de ver o seu trabalho aqui, da Bandeirante, nesses últimos dias, e eu vi um comparativo do que há de pior no Estado. Infelizmente, é um comparativo dos hospitais regionais que estão nessa situação de lástima. É só ir no Tarcísio Maia, em Mossoró, é só ir no Valfredo Gugel, aqui em Natal, que a gente vai ver a lástima que está. Isso é fato. Mas, se for olhar aqui para a capital do Estado, como o candidato das minhas obras deixou a capital do Estado, como é que se entrega um hospital, como é que se inaugura um hospital? E hoje, depois de 1 ano e 3 meses, esse hospital não fez um exame de sangue, não fez um exame de urina, não verificou a pressão de ninguém, não fez nem sequer uma cirurgia, não fez nada. Então não dá para brincar com a saúde da população desse jeito. Então o que eu vi nesses últimos dias aqui foi um comparativo do que há de pior. Agora eu quero mostrar o que é eficiência. Em Mossoró, só para ter ideia, em 1 ano e poucos meses de gestão agora, eu acabei de concluir, em 1 ano e poucos meses de mandato, agora por último, nós entregamos 15 unidades básicas de saúde à população da minha cidade. 15 em 1 ano e poucos meses. 15 unidades. Nós entregamos um hospital municipal que nós inauguramos numa quinta-feira à noite. Na sexta-feira pela manhã, eu já estava no hospital vendo as primeiras mulheres serem cirurgiadas e terem uma nova vida, ter esperança, porque a mulher que está com sangramento em casa, que está apresentando a cirurgia de hérnia, de vesícula em casa, está sofrendo, e aí está olhando a politicagem, está olhando a briga política, ela quer resultado. Então, nós vamos organizar, com a mesma responsabilidade que nós organizamos em Mossoró, construindo o hospital municipal que está lá entregue. Em Mossoró, não é propaganda, eu inaugurei para dizer que estava entregando, não. Inaugurei na quinta-feira à noite, sexta-feira pela manhã, o hospital já estava funcionando, e está funcionando, e nesse horário, se for lá em Mossoró, você vai ver o Hospital Municipal Francisca Conceição da Silva, com pessoas cirurgiadas já lá em um espaço com TV, com ar-condicionado, com estrutura, e detalhe, quando o paciente vai para casa, já recebe os medicamentos para levar.
Pré-candidato, já que o senhor falou sobre os seus dois opositores, eles também trazem para o senhor a informação de que o senhor combateu as oligarquias e hoje o senhor está aliado tanto com Alves quanto com Maia. O que o senhor diria sobre isso? Olha, deixa eu colocar de forma muito clara. É importante dizer o seguinte, hoje no Estado, o Estado está nessa situação, vive um governo, que eu acabei de falar, ou o prefeito das minhas obras, que não conseguiu nem sequer entregar uma obra importante para a cidade do Natal, que se efetivasse. Quando a gente vai olhar os comparativos e comparar essas duas gestões, com a gestão do ex-governador Garibaldi Alves, que foi o governador das águas, fez adutoras pelo estado todo, barragens e tal, ou compara com o ex-senador José Agripino, que fez estradas. Boa parte das estradas que existem no interior do estado foram feitas pelo senador, que é engenheiro, José Agripino. Se for comparar essas duas gestões com a gestão do governo atual, que não tem marca, não tem resultado, ou com o governo das minhas obras daqui de Natal, que deixou a cidade sem conseguir entregar um hospital funcionando nem sequer, e eu deixo esse comparativo para a população. Agora é importante dizer que a gente está olhando para frente, para entregar resultado. Em Mossoró, eu enfrentei uma oligarquia, é verdade. Eu enfrentei um grupo político que estava no poder há 72 anos. Detalhe, 4 vezes prefeita, senadora, governadora. Nós mostramos como se faz, mudamos, governamos e o povo deu uma resposta muito clara. Pergunte. Pré-candidato ao governo pelo União Brasil, Alisson Bezerra, muito obrigada por sua participação aqui nessa rodada de entrevistas. Boa noite para o senhor. Olha, eu que agradeço aqui o espaço. Muito obrigado, Ana, a você, telespectador, a toda a população do nosso Rio Grande do Norte. Quero mandar um abraço especial, dizer que nós estamos visitando o estado, nós vamos continuar visitando os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Obrigado. Obrigada, pré-candidato. Nosso Band Cidade de hoje vai ficando por aqui, já fazendo o seu convite, o convite para você, porque amanhã Robério Paulino vai ser o nosso convidado.